estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos lá para 1 Reis 19, 1 a 18. É uma palavra que sempre o Senhor nos dá. E hoje creio que Deus quer operar uma grande restauração por intermédio dela. 1 Reis 19, 1 a 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beersheba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, ou de zimbo, depende da tradução. Sentou-se debaixo dele e orou pedindo chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Olha, eu vou continuar daqui a pouco até o 18, mas eu vou parar aqui no 10 um pouquinho. Se você estudar o capítulo 18, todos vão ver um homem bem diferente do que estamos vendo aqui no 19. Ele enfrentou sozinho os 450 profetas de Baal, ainda tinha os 400 de Azerá. Mas ali foram 450, e ele o único profeta do Senhor.
enfrentando sozinho aquela situação. E ele realizou um trabalho com uma ousadia, uma determinação surpreendente. Depois nós vimos, ele restaurou o altar do Senhor, ele desafiou o povo a crer no Senhor. Ele chegou a zombar daqueles profetas. Ele fez com a fé, invocando o Senhor derramou fogo. Ele matou pessoalmente cada um daqueles profetas. Ele subiu ao Carmelo para orar e perseverou ali em oração até que chovesse. Ele mandou que Acabe fosse, que a chuva poderia pegá-lo, e no entanto Acabe saiu primeiro, ele chegou primeiro, foi como se ele tivesse voado. O poder do Senhor o tomou. Então ele viveu o poder de Deus de uma forma surpreendente, ele experimentou o poder de Deus grandemente. E aquilo mexe com as emoções da pessoa e certamente sugou dele muita energia, porque não há como, ainda que ele não estivesse ali à base, ele não estava à base da carne, ele estava no espírito, mas havia toda uma euforia emocional. Então, você vê uma pessoa subindo a uma montanha e depois, de repente, ele despenca dela. Quando ele viveu tudo aquilo e ele experimentou o poder de Deus e fez tantas coisas, ele fez muito, viveu muito. E de repente nós encontramos um homem nitidamente exausto, esgotado. Porque quando aquela ameaça, após ele ter vivido, eu estou falando sobre, puxando tudo isso, para você ver quantas coisas ele fez, ele viveu, ele experimentou, que essa ameaça de Jezabel é muito pequena. Perto das coisas que ele tinha experimentado. Sabe, eu não creio, apesar de Jezabel ter uma força, etc., mas ele tinha vivido muitas coisas. Então, não era para ele ter se abatido daquela maneira. Mas você vê que ele se abateu, ele se entregou. Mas ele se entregou de uma maneira que tudo terminou ali. Ele perdeu a esperança. Ele foi assombrado pelo medo. Aquela ameaça entrou, aquela situação entrou. Eu penso que o diabo o pegou no momento vulnerável. Ele estava cansado, esgotado por tantas coisas que havia vivido, experimentado, feito. E naquele momento, havia aquele cansaço, aquela exaustão, foi uma porta para o mal entrar. Porque, sem dúvida nenhuma, todas as pessoas, quando elas estão exaustas, mais cansadas, elas ficam mais frágeis e vulneráveis a ataques. E é por isso que nós somos orientados continuamente a um equilíbrio na vida. Nós somos orientados, porque se a vida de uma pessoa for sendo tomada por
um estilo de vida desequilibrado, pode ser que chegue um momento que ela se entregue. Ela pode se entregar. Isso aconteceu com Elias. E ele era um homem surpreendente. E, no entanto, naquele momento ele foi pego de uma forma muito forte. E nós somos, eu quero bater nisso, porque eu sinto que Deus tem nos orientado bastante sobre isso. Muitos vivem uma vida desequilibrada. E parte das situações que acontecem tem a ver com estilo de vida desequilibrado. Falta de equilíbrio na vida. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, o espírito tem que estar bem cuidado, principalmente. Seu coração tem que ser guardado. Seu corpo tem que ser preservado. E isso significa tudo, equilíbrio, equilíbrio. Então, você tem que ter uma vida equilibrada. Porque senão o mal vai pegando você ali. Quando nós estamos desequilibrados, nós estamos numa vida, num estilo de vida descontrolado, desequilibrado, o mal nos pega. E ali ele pode fazer muita coisa. Quando você está mais cansado, você fica de mau humor. Quando você dorme mal, você come mal, tudo isso vai afetando você. As pessoas não pensam, eu sou cristão, nada disso vai me afetar. Não, não, Deus nos deu cabeça para pensar e sabedoria, para agir na questão espiritual, humana e humana. Então, se você não busca equilibrar a sua vida, o mal pode te pegar ali. E nitidamente. Você vê um homem incrível, um homem que você tem uma admiração. Quem não tem, ao ler a história de Elias, não admira, não fica surpreso. Eu creio que todos, porque é uma história poderosa. E, no entanto, quando ele estava exausto, esgotado, aquela ameaça entrou como mortal. Então, o que acontece na vida de muitos? Ele já venceu coisas tão grandes, problemas infinitamente maiores, superiores. E, de repente, ele está se entregando agora com algo infinitamente inferior a tudo que ele já viveu antes e venceu. Mas talvez ele não está se dando conta que ele está deixando portas para o mal entrar. Ele está levando uma vida desequilibrada. Ele não está cuidando como deveria da vida espiritual dele, da saúde dele, do corpo dele. Certamente Elias estava sem comer, sem dormir, e gastando muita energia. E ele estava no espírito e o poder de Deus estava sobre ele, mas o corpo dele sentiu. E quando veio aquela ameaça, o pegou, mas pegou como o fim. Ele se entregou. Na verdade, houve uma entrega total. Total. Você vê que já inicia, ele teve medo, e aquele medo dominou a vida dele. Imediatamente ele já começou a buscar o isolamento. Ele deixou o rapaz, que era o assessor dele, o servo dele. E ele quis ir para o deserto. O deserto significa o quê?
o lugar sem esperança, aquilo que é o lugar de sequidão. Ele queria o isolamento. E ele já caminhou para a direção do isolamento. Isso já vamos vendo a desesperança tomando conta. Ele caminhou, de repente, ele pede a morte. Ele não quer mais viver, ele perdeu a alegria de viver. Ele não tinha mais vontade de seguir. Ele cai e dorme como alguém que está não só exausto fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Quando ele deixa o servo e entra no deserto caminhando, você vê aquela pessoa que está sem rumo, porque logo eu vou ler e você vê Deus mandando ele voltar. Ele tomou a direção errada, não era para ir para o deserto. Tudo que ele estava fazendo estava fora daquilo que Deus tinha para ele. E no entanto, você vê que ele já não raciocinava direito. Ele estava fazendo as coisas sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. E os cristãos precisam estar atentos. Porque o mal tem maneiras de roubar a gente. E ele pode te roubar no momento em que você está vivendo uma vida sem equilíbrio. E Deus nos deu cabeça para trabalhar uma vida equilibrada. Tanto é que o Senhor bate muito nisso. Sobre uma vida equilibrada. Porque toda vez que você conduz a sua vida de forma descontrolada e desequilibrada, você pode perder o controle. Elias perdeu o controle. E eu creio que o Senhor está falando com pessoas que têm perdido o controle. O controle sobre a vida, o controle. E já está caminhando para uma direção que não é a direção que Deus tem. Já está vivendo fora do propósito, está saindo fora. Não é o que Deus tem. Mas a pessoa já não tem mais controle, ela perdeu o controle. E estamos falando de um homem que era cheio de Deus, de um homem espiritual. E que por um momento, ele deixou aquela ameaça, porque isso pode acontecer. Você permitir que algo que não é tão grande assim, que não é tão devastador, não é devastador, não é tudo isso, mas você deixa entrar, porque te pega no momento de fragilidade, e você não vigia a cabeça, o espírito. E aquilo entra e te pega, e começa a te destruir, te corroer. E tem pessoas que têm deixado entrar coisas que estão corroendo com elas. Está roubando a paz, a alegria, a vontade de seguir, a esperança. Muitos estão já caminhando nessa direção em que Elias caminhou. Sem esperança, sem expectativa, sem vontade de nada. Deixou o servo, pegou a direção do deserto. Quem entra no deserto? Aquilo é exatamente o que estava acontecendo dentro dele. Ele estava seco naquele momento. Ele estava sem esperança. E o mal pegou. O atacou de tal maneira que como pode esse homem que viveu tudo aquilo agora está desejando a morte? Como o fim de tudo. Acabou. É o fim. Não, Senhor, chega, tá? Eu não sou melhor do que os
os demais profetas. Chega, eu quero morrer. Chega. Como? Não havia motivo para tudo isso. Mas você vê que ele estava cego. É como se ele não conseguisse ouvir, nem ver mais nada. Acabou, chega. Chega. O que acontece com muitos? Ele vence. De repente, ele sofre uma decepção. De repente, algo acontece, como foi aqui. Puxa, depois de tudo ainda recebo uma ameaça de morte e tal. Bom, depois de tudo que eu fiz, ainda isso. E, puxa, isso. Mas essa, meu Deus, na minha vida. Oh, meu Deus. E aí, aquilo a pessoa deixa entrar. Foi o que aconteceu com Elias. Qualquer um de nós podemos saber exatamente o que aconteceu com ele. Ele tinha vivido muitas coisas e, de repente, é como se ele não esperasse que ele ia viver mais aquela. Ou, quer dizer, talvez porque Deus deixou, ou porque isso está acontecendo, mas essa, chega. Agora chega. Então, juntou, que ele estava certamente exausto, esgotado, tinha vivido muitas coisas. E agora, aquele ataque diabólico, aquela ameaça, aquele espírito de Jezabel, rondando. Porque tem coisa que você enjoa, né? Você fala, ih, credo, isso de novo. Tem coisa que não quer sair e está ali. Então, ele já tinha visto muita coisa, o espírito de Jezabel, para tudo quanto era lado. Então, chega um ponto que chega, né? Não quero mais ver isso, ouvir isso. Viver isso. Chega. Já cansei. Eu entendo. Eu vejo que Deus trabalhou com uma suavidade, um carinho. Porque Ele mandou o anjo levar água e comida, pão quente para ele. A Bíblia diz. Assado na brasa. Você vê que ele estava num estado de tristeza, de depressão, de entrega tão grande, que ele comeu e voltou a dormir. Porque tem gente que ele vai se entregando e ele vai ficando assim. Ele não quer mais levantar da cama. E ele come, mas ele volta a dormir, porque ele não quer mais. Aí o anjo veio, acordou ele novamente e disse, Elias, come. Come para você ficar forte. Você precisa comer. Ele comeu novamente e teve força para caminhar 40 dias. Chegou até o Horebe. Quando chegou lá, ele entrou na caverna. Você vê que ele até se fortaleceu ali, mas ele não mudou a direção. Ele continuou na direção errada. Ele não mudou a direção. Então, talvez é isso. A pessoa ela vai deixando entrar, ela até vem na reunião, ela recebe a palavra e tal. Mas ela continua seguindo naquela direção que não é, ela vai ter que voltar. Ela vai ter que voltar. Não é essa a direção. Ele entrou na caverna. É o que acontece com muitas pessoas. Elas vão na direção errada e é sempre assim, elas querem se esconder, A caverna significa sempre o esconderijo. A pessoa quer se esconder, ela quer fugir. É uma fuga. Tanto é que a Bíblia diz que ele teve medo e ele fugiu. E quando uma pessoa está com medo, está decepcionada, está com todos os sentimentos contrários, ela acaba, se ela não ficar atenta, ela foge, ela começa a fugir. Fugir da vida, fugir das pessoas, fugir. Ela começa a abandonar. Então não tem mais sentido. Ela já não tem a mesma força para estar na reunião,
Se ela era um obreiro, ela não quer mais, ela começa a achar que aquilo não vale mais a pena. Ela está realizando um trabalho, de repente parece que não vale a pena sonhar, não vale a pena. Estou construindo o quê? Não estou chegando a lugar nenhum, não está adiantando nada. O diabo vai inundando, e não é verdade. Não é verdade, porque eu tinha realizado muitas coisas e ele ainda tinha muito que realizar. Nada daquilo era verdade. Mas quando a pessoa se entrega, aí tudo começa a ficar assim. Nada mais tem sentido, nada tem valor. Então, aquele sonho que eu tinha, deixa isso para lá. Aquele projeto, não quero mais continuar com isso não. Ele estava como um instrumento nas mãos de Deus. Não vale a pena. Não quero mais, não quero falar com ninguém, não quero ouvir. Mal estou dando conta de cuidar de mim. Não quero mais. E aí ela vai deixando, ela vai entrando no deserto até chegar na caverna e vai se entregando. E você vê que Deus falou com ele, disse, Elias, quando ele entrou na caverna, o Senhor disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Olha o que ele disse, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então, é exatamente assim, ele deixou bem claro, Senhor, tanto que eu fui zeloso, tanto que eu fui fiel, tanto que eu fiz, não adiantou nada. Olha aí, o ímpio está prevalecendo, então mataram os seus profetas, agora estão tentando me matar, o povo não quer nada com nada, eles destruíram os seus altares, ninguém quer nada com nada. E isso pode acontecer e você tem que estar atento, porque o diabo quer te atacar. Sabe, Senhor, tanto que eu lutei por essa família, aí, ninguém quer nada com Deus, tanto que eu lutei por esse casamento, agora aí, só desprezo, criatura não faz nada para me ajudar, não me apoia, não quer buscar Deus junto comigo. Tanto que eu trabalhei nessa empresa, aí, acabaram me mandando embora. Tanto que eu me esforcei aqui, olha o que fizeram. Tanto que eu lutei por isso, por aquilo. E olha aí, Senhor, quer saber, Senhor, não adiantou nada, não está valendo de nada. Eu lutei tanto por isso. E olha aí, ninguém quer nada com nada, Senhor. Essa família não quer nada com Deus. Esse meu marido não quer nada. Minha mulher, aí, o que ela faz comigo. Olha meus filhos aí, Senhor. Lá no trabalho, olha lá, Senhor. Tanto que eu construí lá, eu trabalhei, eu fiz um trabalho. Olha aí, não valeu, ninguém viu nada, Senhor. Ninguém reconhece. Olha aí, Senhor. É como ele estava. Não está valendo nada, Senhor. Olha o povo aí. O que eles fizeram? Quebraram os seus altares. Foram adorar Baal. Aí mataram os seus profetas, agora querem me matar também. O que adiantou eu ser zeloso? Isso muitas vezes entra na cabeça da pessoa. O que adiantou tanto? Eu fui fiel, me esforcei, lutei tanto por essa família, por esse casamento, por isso, lutei tanto por isso, e agora? Era exatamente isso que o capeta queria que entrasse na cabeça do Elias. E isso não mudou, gente. O que está adiantando eu servir a Deus? O que está adiantando eu lutar tanto? O quê? Ele não viu esperança. A hora que ele viu matar os profetas, o povo corrompido, ele se sentiu assim, é uma luta perdida, não vale, não dá. Eu quero morrer, chega, eu já fiz bastante. Chega. Aí é onde entra o pior na cabeça da pessoa. Chega, sabe, eu não quero mais nada, eu quero sumir. Aí cada um pensa de uma maneira. O Elias foi para o deserto. Tem gente que pensa, sabe, eu quero ir para o interior, quero comprar uma casinha, uma chacrinha, quero morrer lá. É só um momento. Você não aguenta ficar lá um mês. O Elias tomou a direção disso, do isolamento. Agora, a pessoa ferida, ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela não quer ouvir ninguém.
Mas isso é um momento. E se a pessoa toma as decisões, define a vida dela naquele momento, depois, hora que a cabeça esfria, que ela entende, que ela vê quantas atitudes precipitadas e erradas ela tomou. Eu quero largar, eu vou largar esse casamento. Depois ela fala, puxa, não era tudo tão ruim assim. Tinha esse lado ruim, mas tinha esse lado que funcionava. Eu vou pedir demissão dessa empresa. Depois, quando esfria a cabeça, ela diz, puxa, tinha aquele sujeito que era uma pedra no meu sapato, mas, puxa, eu tinha tanta coisa boa, e Deus ia me dar vitória também. Eu não precisava ter feito aquilo. E assim ela vai vendo decisões que ela tomou naquele momento de chateação, de tristeza, de decepção. Depois, quando esfria, ela vê que na verdade era a força do momento, era um momento. O que aconteceu foi que Elias tinha vivido um momento extremo, né, de grande euforia emocional. Ele subiu, digamos assim, a uma montanha emocional, e quando veio aquela ameaça, ele caiu de uma vez. Aquilo o atacou. Ele tinha vivido coisas muito grandes, e agora, quando aquela ameaça veio, ele deixou ela entrar. E aí, o que é pior, ele foi alimentando ela, né? E coisa que você não pode. Você tem que iniciar, enquanto você está ferido, você já tem que iniciar todo o processo de restauração. Você tem que brigar. Ainda, bispa, mas não é fácil. Não é mesmo. Claro que não. Você tá ferido, você está chateado, chateada. Mas é nesse momento que você tem que brigar, você tem que insistir. Porque se você toma, ele já deixou o servo e já tomou a direção do deserto. Se você já começa a tomar a direção errada, a seguir para a direção errada, você já começa a fazer escolhas erradas. E no momento de grande emotividade, você não deve tomar nenhuma decisão. Nenhuma. Não deve. Porque você está no calor. E no calor das emoções, aquele momento difícil pode te levar a tomar uma direção que você vai se arrepender depois. Não é o que Deus tem para você, não era o que Deus tinha para Elias. Deus não tinha isso aqui que ele estava fazendo para ele. Às vezes, naquele momento, você julga que a escolha é certa. A escolha é certa. Chega, eu não sou melhor do que os demais profetas, os outros profetas. Chega, assim, eu não sou melhor do que os outros, eu estou cansado. Chega. Foi assim. Foi o que ele falou, chega, eu estou cansado. E ele foi tomando uma direção e foi embrenhando nela. Nós vimos o amor de Deus como o Senhor está mostrando o amor dele para com você aqui hoje. Ele está lutando para te dar o pão quente, para te dar água. Ele tá lutando para que você entenda. Porque ele não quer que você tome a direção errada. Porque aconteça o que for, quanto mais você entrar, mais você vai ter que andar de volta. Você vai ter que voltar. Não adianta. Se você toma uma direção fora do propósito, você vai ter que voltar. Elias teve que voltar. E Deus não quer que você saia e depois, nesse momento de decepção, tome decisões que você
fatalmente, certamente, você vai se arrepender. Todo mundo pode chegar no momento de pensar em desistir. Elias chegou. Ele chegou. E Deus não tinha isso para ele. Deus não queria que ele fizesse o que ele estava fazendo. Não era para ele ter se entregado. E Deus não quer que você se entregue. E Deus quer que você pense a respeito. E que você analise o momento que você já está vivendo. Para que você não, se já iniciou um processo na direção, uma caminhada na direção errada, que você já volte rapidinho e brigue contra isso. Deus quer que você brigue contra isso. Porque isso cresce. Isso foi crescendo dentro do Elias. E decisões erradas, elas só complicam a vida da gente. Só complicam. Aí, no 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Preste atenção nisso. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Ou em outra tradução, uma voz mansa e delicada. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? De novo. E Elias respondeu a mesma coisa. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O Senhor vem e se mostra com muita força e poder a Elias. Mas falar com ele falou com uma voz mansa. Então ele mostra o poder dele, o quanto ele é forte, o quanto ele é poderoso. Ele se manifesta de várias maneiras para mostrar o poder dele na vida para o Elias mais uma vez. Mas ele falou com uma voz mansa, de quem estava preocupado e queria restaurar o Elias. Deus queria restaurá-lo.
E mais uma vez pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Ele repete a mesma coisa. Isso mostra que ele estava totalmente dominado, obcecado já, por aquela ideia, aquele espírito, de que não valia mais a pena, não tinha mais o que fazer, era o fim de tudo. E você vê que Deus não deu nenhuma margem para ele permanecer com aquele espírito. Deus não deu margem. Você vê que Elias estava se recusando a reagir. E Deus lutando para ele reagir. Lutando, você vai ter que reagir. Mais uma vez, ele apresenta a sua tristeza e a sua lamentação e tal. E o Senhor disse, volte pelo caminho por onde veio. Você vê que eu amo isso. Eu amo isso. A firmeza de Deus. Ó, eu te dou pão quente, eu te dou água, eu tenho tido compreensão com você, eu falo com você, apesar de eu ser tão grande e poderoso, eu sou capaz de falar com você com uma voz mansa e branda. Eu te amo, eu sou com você, mas não adianta, porque eu não vou parar para ouvir suas lamúrias. Eu não vou aceitar que você permaneça na mesma posição. Eu não vou. E eu amo isso. A firmeza de Deus, a determinação de Deus em mostrar exatamente isso para mim e para você. Eu vou ser com você, eu cuido de você, eu até te ajudo a sair do momento difícil, do seu fundo de poço emocional. Eu te ajudo a sair, mas você vai ter que sair. Você vai ter que sair. Não pense que eu vou aceitar que você permaneça na mesma situação que está. Não é a ideia. Não é propósito de Deus. Você vê que Deus não para. Deus não ficou aqui. Ele de novo, tenho sido zeloso. O que você está fazendo aí, Elias? Tenho sido zeloso. E mataram os seus profetas. Agora quero me matar. O povo quebrou os seus altares. Elias, volta pelo caminho. O Senhor disse, volte pelo caminho por onde veio. Eu não estou vendo o Senhor falando, não, Elias, eu te entendo, Elias. Oh, Elias. Oh, não. Elias, volta pelo caminho. Agora eu já fiz o que eu tinha que fazer, tá? Você já comeu, você já bebeu, já te dei um tempo, já mostrei o meu poder, eu sou com você. Volte pelo caminho, Elias. Isso é maravilhoso, gente. Deus não nos quer decadentes, deprimidos, entregues. Isso é incrível. Deus nos quer firmes, em pé, olhando e guerreando, e enfrentando, e reagindo, e lutando. É isso que Deus quer. Deus nos quer assim. Quantas vezes eu vejo pessoas que vão alimentando e outras alimentam nas outras um espírito de autopiedade, e fica ali, a pessoa só sabe lamentar das coisas, e a pessoa está ali, dando margem para ela permanecer naquela situação. Deus não nos dá margem para isso, não. Deus não nos quer assim. Deus quer que você brigue para restaurar a sua fé, o seu espírito, a sua alegria, a sua paz, a sua motivação de vida. Deus quer que você brigue. Quantas vezes eu vejo pessoas
se entregando. Eu perdi o emprego, minha vida acabou. Ei! Deus pode te abrir portas incríveis, maiores, te restituir aquela. Para de fazer de uma situação e um momento o fim de tudo. Eu perdi aquela pessoa, agora eu vou morrer. Sem essa vida, sem essa pessoa, eu morro. Deus não quer você dependendo emocionalmente de ninguém. Eu só sou feliz se eu tiver aquela pessoa. Gente, o que é isso? Se você só conseguir ficar feliz, se você tiver uma pessoa do seu lado e falando o que você quer ouvir e fazendo as coisas do teu jeito, você está perdido, porque não dá, nessa vida não dá. As pessoas, elas podem decepcionar, elas não são perfeitas. A vida não é fácil, nós temos coisas para enfrentar. E nós vamos ser assim. Nós seremos decepcionados na vida. E isso não pode matar a sua vida. Seu espírito. Acabou minha alegria, acabou minha vida, acabou, é o meu fim. Não pode. Você luta pelos filhos. Os filhos nos decepcionam. Por melhores que eles são, que eles sejam, eles podem nos decepcionar. Você se doa uma vida inteira e de repente um filho pode se decepcionar. E aí? Acabou minha vida. Não. Você se doa para alguém e de repente essa pessoa te decepciona, te trai. Acabou a minha vida. Não, você está em Deus, você não é como um ímpio. O ímpio se entrega às decepções da vida. Nós brigamos para reagir. Nós lutamos para reagir. Não, eu não vou pensar nisso, não vou me entregar a isso, não, isso não vai me matar, não é o fim da minha vida, não aceito. Sai da minha vida. E o mal não quer sair, mas vai sair. Sai em nome de Jesus. Tristeza saia, angústia saia. Eu estou forte, eu posso superar isso. Deus é comigo. Esse não é o fim, não será o fim. E aí o diabo quer acusar. Vão falar isso de você. E agora vão te atacar. E sua família vai dizer isso. E seus amigos vão dizer isso. É o seu fim, acabou. E agora? Você viu? Você fez tudo errado. Você viu? Você se precipitou. Viu o que você fez com a tua vida? E agora todo mundo vai te espetar e vai dizer. E você vai perder a sua credibilidade. E você vai perder aquilo que você tinha com eles. E agora vão ver muito mal e a tua situação. E vão falar isso e o diabo vai te matando. E é mentira. E ainda que alguém tenha uma opinião. Ainda que alguém tenha uma opinião. Você não pode se acabar por causa de opinião de alguém. E se você não quiser ouvir, não tem que ouvir. Eu sei que algumas coisas é mais fácil falar do que fazer. Mas nós temos que aprender a fazer as coisas difíceis. Nós temos. Viver não é uma tarefa fácil, mas desafiadora. Bastante desafiadora. Quando nós estamos vencendo em alta, todo mundo fica, uau. Quando você entra num problema, tem sempre alguém querendo procurar. Nossa, o que aconteceu com o fulano? Onde é que ele errou? Por isso que você não pode ser guiado
pelos olhares, opiniões, visão, situações. Você tem que reagir. Peraí, o que Deus tem para mim? E ainda que você tenha errado, ainda que você tenha errado, Deus não mandou, o Elias estava errado, erradíssimo. E Deus mandou ele voltar. E o apoiou e foi mostrando para ele, ó, Elias, volta pelo caminho. Chega de lamúria. Você vai ungir o rei da Síria. Você vai levantar o seu sucessor. E ó, não está perdido assim não, tem 7.000 que não se dobraram. Ô Elias, eu amo esse otimismo de Deus, essa coisa incrível. Ô Elias, tem 7.000 que não se curvaram. Dá uma olhada aí, não está perdido. Olha lá, rapaz, eu fui com você. Olha quanta coisa Elias tinha vencido. E agora Deus mostra que ainda tinha coisas boas, sim. Você vai ungir o rei da Síria, vai levantar seu sucessor. E tem 7.000 que não se dobraram. Deus tinha sido com ele antes, estava mostrando coisas que ele não estava vendo agora, estava dando direção que ele ainda tinha coisas para fazer e eram grandes. Você entende? Isso é muito importante como cristão. O diabo quer ver você deprimido, arrasado, cabisbaixo, vendo a vida como um horror. E Deus não espera isso. Deus quer que você enxergue a mão dele, as coisas grandes que ele já fez na tua vida, o cuidado dele para com você agora, a voz mansa e suave com que ele está falando com você, mesmo sendo tão grande. E que você comece a ver que você tem coisas para viver. Você tem coisas maravilhosas para fazer. Coisas muito grandes para fazer e para viver. Não é o seu fim. Você pode. Você tem projetos que Deus quer que você desenvolva. Deus quer te dar ideias novas. Deus quer que você equilibre a sua vida. Durma direito, coma direito, cuide de você. Isso é fundamental, isso vem de Deus. Deus não quer que você descuide de você, não é nada voltado para obsessão carnal, não é isso. Mas é importante que você tenha tempo para você, que você gaste tempo com você, com a sua fé, cuidando de você, enfim, cada um sabe de si. Que você não deixe o diabo te pegar. E se ele já pegou, põe ele para correr. Mostra que você é capaz de superar. Porque Deus está pronto a te ajudar a superar. Uma decepção, talvez uma perda, um fracasso, algo que não deu certo ali. Mas tem muitas outras coisas que vão dar. Muitas. Às vezes a gente perde aparentemente uma coisa. Mas não é uma perda, é um crescimento para conquistas muito maiores. Deus trabalha o nosso amadurecimento e desenvolvimento. Deus tem falado conosco, estica a sua fé. Avança. Não fica parado olhando para uma coisa. E de repente começa a se fechar para um monte de outras coisas que você viveu. Você é uma pessoa vitoriosa e tantas outras coisas que Deus tem para você. Em nome de Jesus Cristo. Que hoje isso entre e você permita que Deus restaure a sua vida. A sua fé, o seu espírito. Equilibre as suas emoções. No nome de Jesus Cristo. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza.
e a mão no coração.